Oi gente, tudo bem? Eu sou o DPI e esse vídeo eu acho ele muito engraçado, porque ele era pra ter saído em 2020, quando eu tava saindo o quarto episódio dessa série, que inclusive pra mim é até o melhor. E ele por enquanto é o último episódio da série, a gente tá esperando aí há um tempo, pelo menos eu tô esperando há um tempo o quinto, mas ele ainda não foi lançado. Eu acho tão engraçado porque esse vídeo meu, eu comecei a idealizar ele muito tempo atrás. E eu só fiquei nisso. Isso meio que mostra, acho, como eu faço as coisas e como eu tô tentando fazer diferente. Porque esse era o primeiro era pra ser meu primeiro vídeo essay. Então eu ia inaugurar uma nova era no canal. E todo mundo eu só ia fazer vídeo complexo, vídeo essay, blá 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 blá. No final pensei pra caralho, não fiz nada. Comecei a escrever, daí larguei, fiquei 3, 4 anos sem encostar. Mas eu nunca esqueci o vídeo, porque eu acho que é uma ideia genuinamente boa. Mas acho engraçado como eu fui engolido pelo meu próprio perfeccionismo. Eu quero tudo fazer certinho, sendo que a graça mesmo eu acho que é fazer as imperfeições e o processo. E eu tô tentando aprender isso sobre mim, tipo, eu quero mais fazer do que idealizar e pensar, botar mais a mão na massa. Eu sei que eu tenho uma rotina que me impede um pouco de fazer se eu tenho condições. Me impede um pouco de fazer isso, mas estamos aí para tentar e viver. E eu também não posso me levar tão a sério assim, porra, é um vídeo no YouTube. Eu não tô. Eu não sou Einstein. Dada a introdução do vídeo, a gente tem duas pessoas muito importantes que precisamos falar sobre, que é o Luiz do Book e o Mr. Ben. E a gente vai começar falando sobre o Luiz do Book. Luiz do Book é um músico que nasceu na Venezuela, que é vocalista, DJ, já tocou bateria em uma banda chamada Third Khaled Arson, que tem algumas músicas muito boas, inclusive, misturando metal e math rock. O DPI de 2025 aprova muito e recomenda. Ele já fez uma banda de metalcore também, chamada Of Legends. E falando em metal, numa maneira geral, uma curiosidade bem específica, ele ajudou já a produzir uma música pro Bring Me The Horizon, do Suicide Season. O nome da música, inclusive, é Chelsea Smile, e eu já ouvi essa música bastante, inclusive na minha época mais emo. Agora, vocês gostaram do novo álbum deles? Eu gostei bastante. Mas como todos nós, viemos de algum lugar, e ele veio do MySpace, que é uma rede social que eu não usava, eu acho que ela não foi tão relevante aqui no Brasil, mas algumas bandas e artistas compartilhavam música lá, e ele era um desses artistas. E é uma vibe bem diferente, é meio 2010, é cheio de autotune, meio synth pop. É legalzinho, mas eu não gostei muito, na verdade, achei bem ruim. E bem nessa época do MySpace, ele lançou 4 álbuns sobre o nome de The Secret Handshake, que era o projeto dele pessoal antes do Mr. Schools. Só que eu vou ser sincero, eu não tenho vontade alguma de escutar, porque eu escutei uma música e eu achei horrorosa. Mas o que importa é que ele iniciou o Mr. Schools, e aí que entra outro personagem que é muito importante pra história. Mr. Ben é um animador da internet. Quando eu escrevi esse roteiro, eu meio que ia fazer algumas piadas sobre ele ter conteúdo de My Little Pony no canal dele e ser brony, mas nesse ponto da minha vida eu escuto Violet Pony e eu meio que sou furry, então tipo, eu acho que é como o sujo falar do mal lavado, eu não sei, Mas ele já atendeu por outros nomes, como Cybermoon Studios e Pyrowolf. E ele já fez animações para Newgrounds e pro YouTube. A parceria ocorreu porque em um meme interno do Tumblr sobre desenhar o Sonic correndo da forma mais estúpida possível, no grande 4chan, um mano falou: pega essa música do Mr. Schools e faz uma compilação de todas essas animações que eram os memes. E acabou que o Mr. Ben viu esse vídeo. Ele também sempre participou muito do Tumblr, da comunidade do Tumblr, e acabou descobrindo o Mr. Schools. Ele gostou da música e acabou fazendo a primeira animação. A primeira animação que surgiu foi a de Turntable Turnabout, que o próprio Mr. Ben descreve nos comentários do vídeo sobre ter ficado viciado na música Money, do primeiro EP do Mr. Schools, e ter feito a animação imaginando ela enquanto escutava. Devido ao sucesso dessa animação, decidiram criar uma própria, com história original, que até o momento dura 4 episódios, 4 músicas de um álbum, que é o Forever, o primeiro álbum do Mr. Schools também, que é o debut. E antes de entrar no assunto, eu quero dar uma breve opinião de Last FM e Rachel Music, e falar que One of Us
que é o segundo álbum deles, apesar de ser muito nostálgico pra mim, é bem inconsistente e estranho. O Back to Life é ok, ele tá na média. Tem algumas memoráveis, que inclusive uma música foi usada no 4º episódio. Now or Never é ok, foi bem na época de pandemia, eu lembro quando saiu. Eu tava bem hypado e eu achei só ok, eu fiquei meio decepcionado. Ele lançou também Beam Me Up, que eu acho que tem uma mixagem muito estranha, mas ele é legal. E eu não gostei do The Gold Album, porque eu sinto que ele já tá repetindo a mesma fórmula há 3, 4 álbuns e ele não cansa. E eu sinto que a mixagem dele aos poucos tá ficando estranha. Eu não sei, parece que eu não gosto mais muito. Ele tem um EP que eu gosto bastante, que é o que deu origem, né, a tudo isso. E ele tem 3 coleções de B-sides que se chamam Ultra Rare. Aí tem o volume 1, volume 2 e volume 3. Eu acho os 2 primeiros muito bons, eu gosto bastante. E o terceiro, que saiu esse ano, inclusive, eu acho bem mais ou menos. Eu não gostei da mix, eu não gostei. E... ok, agora pras animações. O primeiro vídeo da série animada é da música Ghost, a mais conhecida dele, onde somos apresentados a 3 personagens e uma van, que é propositalmente parecida com a do Scooby-Doo, sendo eles Arthur, Vivi e Mystery. E então, uma energia roxa bizarra faz a van parar em frente a uma mansão. E entrando nela, eventos sobrenaturais acontecem. As velas acendem e fantasmas roxos aparecem cantando em sincronia com a música. Eles tentam fugir, mas caem em uma armadilha que novamente lembra muito Scooby-Doo, a composição inteira da cena. E nela há espelhos que revelam reflexos sobre a história de cada um, que a gente vai ver mais pra frente. Então eles se separam e o Arthur cai em um lugar onde há um corredor com um caixão. Ele se abre e revela um novo personagem, o Lewis, que vai ser muito importante pra história também. Arthur não o reconhece, mas o Lewis acaba o reconhecendo. O Arthur se assusta e corre atrás da turma dele. E o Lewis acaba indo atrás. E novamente, temos outra cena muito parecida com o Scooby-Doo, com várias portas e todo mundo correndo atrás de todo mundo. Então, o Mystery para na frente do espelho e começa um flashback. O Lewis tá vivo, todo mundo tá reunido, a turma inteira. E eles estão separados em 2 grupos. O Lewis e a Vivi estão tendo um caso ali, um namorinho, alguma coisa, um relacionamento. E o Arthur tá meio triste. Tadinho, tá na friendzone. Eles chegam numa caverna. Perigosa, aparentemente, porque tem uma caveira, tem uma placa com uma caveira, então acredito que seja perigosa. Eles entram, se separam, e você consegue, no próximo frame, ver a Vivi ali embaixo, enquanto o Arthur e o Lewis estão ali em cima. Então, do nada, o Arthur começa a ser possuído. O Mystery tava ali atrás, só de olho. O Arthur acaba matando o Lewis. E ele ressuscita virando esse esqueleto. Ele possui a Vivi. E eu li em algum lugar dizendo que ele tá meio que apagando a memória dela, porque ela parece estar meio traumatizada, mas não posso confirmar. E o Mystery acaba tendo que arrancar o braço do Arthur, porque senão ele ia ser completamente possuído. A gente tá de volta do flashback. O Lewis tá puto, já indo pra cima pro Arthur, mas a Vivi entra na frente, o que faz ele parar e levar o coração dele até ela. Mas o Arthur já puxa ela em um ato de desespero pra eles saírem dali. Os dois têm uma cena meio romântica. A Vivi estende a mão e o coração do Lewis acaba caindo no chão. E ele volta a ficar puto, o que destrói a mansão inteira e os 3 acabam escapando. E nos é mostrado na cena final um take no coração do Lewis, que tá na sua forma humana e vivo com a Vivi, passando um tempo juntos. Uma lágrima acaba caindo do rosto dele e ele desaparece junto com a mansão. E o vídeo acaba. Absolute Cinema. Tenho em mente que isso era outubro de 2014 e, passado 2 anos, tivemos um novo episódio devido ao sucesso do primeiro, que se chama Freaking Out, que é o segundo vídeo da série, e também é uma música da primeira compilação de B-sides dele, chamada Ultra Rare Volume 1. Enfim, vamos pro vídeo. O vídeo começa com o bater do coração, que a gente viu no episódio anterior. Passam pétalas que são pertencentes a Shiromori, é uma personagem nova, introduzida aí, saindo da Terra. Ao lado, há uma mão verde misteriosa, que é importante lá pra frente, e que ela tá fugindo da caverna. Tudo o que sabemos é que o nome dela é Reverb. E à direita, há uma placa nos indicando que é a mesma caverna do primeiro episódio. Mesma caverna bizarra. Então, a mão foge, e ela fica tipo... A Shiromori entra na caverna
e faz uma flor que lembra as cores do Mystery, tentando o localizar. Mas ela não consegue, acaba se frustrando, dá um soco na parede. Então a aura do Lewis passa por ela e faz a mesma o localizar. Ela pisa no coração do Lewis e sumona 3 flores que lembram, respectivamente, o Arthur, a Vivi e o Lewis. Ela consegue localizar o Mystery e abre um sorriso, literalmente de orelha a orelha, mas não tão literalmente assim. A Shiromori percebe que há algo de errado com o coração. O Lewis sai do coração putaço e dá um soco na cara dela, fazendo a mesma se separar do seu corpo. Fazendo o braço dela virar pó, mas logo a gente descobre que ela consegue se regenerar, pois nasce uma árvore na cabeça dela e ela tira uma tesoura do cu. A briga parece que vai rolar, que vai esquentar alguma coisa ali, mas aí ela lembra que é mais importante ir atrás do Mystery. O coração do Lewis que tá no chão acaba batendo bastante e a flor da Vivi se mexe. A Lewis percebe e acaba pegando a flor, então vê a do Arthur se mexendo, lembra da situação que ocorreu, fica puto de novo e pisa na flor do Arthur. E corta pro mesmo, onde ele sentiu essa lacrada e olha pro sol. O Arthur acaba olhando pros lados, enquanto passa um caminhão pela estrada que eles estão estacionados, e no computador dele aparecem alguns ícones, e dentro deles, a cabeça do Lewis com um X. Eles provavelmente estavam procurando por ele por todo esse tempo, e o grupo tem a suspeita que seja esse espírito que apareceu na frente deles, lá na mansão. O Arthur acorda o Mystery e no notebook aparece uma foto com todos os amigos deles. Os olhos da Vivi começam a brilhar, e o Lewis desaparece da foto do notebook. O Mystery acaba ficando revoltado e vira uma kitsune na frente dele. Então, corta e dá a entender que o Arthur acabou sonhando tudo o que aconteceu, devido ao seu cansaço. Ele acaba acordando assustado, cai da van, mas o Mystery meio que tá disfarçando, fazendo o que não é com ele. Ele tem coisa aí também. Essa bagunça inteira acaba acordando a Vivi, só que ela só volta a dormir como se nada tivesse acontecido. Então uma pétala da flor aparece, o Mystery pega ela e reconhece que a Shiromori tá atrás dele. Voltando ao Lewis, ele tá com o coração dele olhando pra foto que tá dentro, com a Vivi. Ele deixa umas pétalas lá e o coração se regenera, ficando amarelo. E a mesa de café no fundo desaparece. E sim, eles estavam tirando uma pausa pro café. Os fantasmas voltam para o coração dele. E lembra do caminhão que passou quando o Arthur tava quase pegando no sono ali na estrada? Ele simplesmente atropela o Lewis, que possui o caminhão, tornando ele completamente gótico e gamer foda, tunado. E ele acelera atrás da nossa turminha da pesada. E é isso. Tá. Eba, mais 2 anos se passaram. Uau! Quando eu comecei a acompanhar essa porra, eu estava no 2º ano do ensino médio, com 16 anos, e agora eu tenho série D e dor nas costas. Meu Deus! O vídeo começa com o Arthur arrumando a Mystery Van ao som de Every Note do primeiro álbum. Ele parece cansado, então mostra a Vivi dormindo com um bicho de pelúcia, até ele ver o Mystery preocupado, olhando pra pétala da Shiromori. Ele chega com cuidado pra fazer um carinho, mas o Mystery acaba retribuindo com um sorriso, até que ele decide ligar a van. A gente vê ele descendo a estrada, com as pétalas indo atrás, seguindo eles. Na estrada, vemos o Mystery dormindo, e o Arthur tá quase capotando junto com ele. E de repente a energia roxa começa a tomar controle da van, mudando a música pra música tema do episódio. E o Lewis acaba aparecendo no retrovisor, deixando o Arthur em choque. O Arthur olha pra trás, ouve o barulho do caminhão se aproximando. E o barulho parece muito com aqueles carros fodas que os carros Zoom tinham. Ele tenta ligar a máquina, mas não dá certo. O caminhão vai chegando mais perto, ele desespera e dá um murro no painel, o que ferra o braço dele e tudo apaga. O Arthur tá vendo que tá todo fudido, o Mystery tá ali acordando, meio confuso, e o Lewis tá com sede de sangue. Então o Arthur consegue ligar a van e corre, e o Lewis também acelera. A Vivi acorda por um segundo, mas já toma na cabeça e apaga. À frente, eles avistam um túnel, onde não se pode passar caminhões, onde o Lewis convenientemente está. Então o grupo passa e acham que estão a salvo, mas não, eles estão fodidos. E também atrás tá a Shiromori. Sempre tem que falar devagar o nome dela, Shiromori. Ela sai da terra e se joga propositalmente na frente da van. Quebra o vidro da frente e quase acerta o Mystery com a tesoura dela. Ele sangra um pouco e ela
fica doida. Inclusive, eu acho bonitinho que a tesoura olha pra ele. O Lewis pega o coração com a fotinha dele com a Vivi. Lembra dos dois, né? Então lança um poderzinho que estoura o pneu da van, que faz a própria balançar. Lança a Shiro Mori pra frente e ela bate no caminhão do Lewis e ele fica confuso, o que alivia o grupo, que logo quebra uma barreira e desce a ladeira à frente e bate com a loja do tio do Arthur, o Lance, que tava suave ali, tirando uma ronequinha, e já tomou também pra ficar esperto. Ele avista o caminhão gamer do Lewis e já prepara a 12. Daí o bagulho começa a ficar louco, porque enquanto mostra os dois antagonistas se aproximando, vai piscando artes incríveis que contam a backstory de toda a animação. Então o Lewis chega onde o Arthur tá ali desacordado, e a Shiro Mori chega onde o Mr. tá tentando puxar a Vivi pra longe. Ela chama ele pro fight e parte pra cima, mas a Vivi já pega o taco e defende ele. E caralho, que bagulho foda. Ela fica em choque, assim como eu. E a Vivi toda orgulhosa, bonitinha. O Mystery fica em choque também. E ele fica tipo, é foda. E a Shiro Mori fica puta pra caralho. E já saca a tesourona. Ela consegue desarmar a Vivi e o Mystery pra ajudar a vira a raposa de 9 caudas. O Arthur acorda, fica assustado e é lançado pro void absurdo de todas as verdades, transcendendo a matéria e indo pra outro universo. E caralho, que cena sinistra dele encarando o Arthur. Absurdo. Os fantasmas cercam ele e o conduzem pro mesmo lugar que o Lewis foi morto. Ele quase cai, mas o Lewis segura ele pela camiseta e revela que ele é o próprio Lewis, né, que eles não estavam conhecendo. E o Arthur se assusta e dá pra fazer uma leitura labial nele que dá pra ver que ele falou o nome do Lewis, ele até falou Lewis. Então o Lewis acaba soltando ele e acaba com todo mundo fudido, tipo no puta cliffhanger, e a logo do Mysterious Schools leva um tiro por algum motivo. Pá! E o vídeo acaba assim. Eu fiquei muito puto. Mentira, eu fiquei animado pra caralho. Após mais 2 anos, vai contando. Inclusive é nessa época que eu tive a ideia do vídeo, que lançou o trailer 2020. Caralho, faz 5 anos. Depois de ficar de xereca e super hypado, finalmente chegou o dia 31 de outubro de 2020. O meu plano original era postar esse vídeo dia 31 de outubro desse ano, 2024. Detalhe, eu não postei dia 31 de outubro de 2024. O vídeo começa em uma tela preta, com o Arthur dizendo Lewis, que foi como encerrou o último episódio. Enemy começa a tocar, que é do álbum de 2019, Back to Life. Os olhos do Lewis são revelados e ele tá putaço com o Arthur, pra variar, que tá caindo no mesmo lugar onde ele morreu, onde o Lewis morreu. Então ele se arrepende instantaneamente, pois se vê na mesma situação de sua morte. Então seu coração se quebra e fica cinza. Ele começa a querer desmaterializar a caverna que ele mesmo criou, mas toma um tiro do Lance, e o seu coração sai voando e o Arthur escapa da morte caindo nas caixas de papelão. O Lewis vai até o tiro do Arthur flutuando, e apesar de descarregar a 12 inteira nele, um tiro é efetivo pra ele deixar ele mais puto. E daí simplesmente começa o melhor episódio dessa porra. O bastão desarmado da Vivi revela o nome do episódio. Eu adoro esse efeito de máscara. Então é mostrado a Shiro Mori se preparando pra dar o golpe final na Vivi, enquanto o Mystery tá tipo, não. Então ela se prepara pra dar o golpe final, mas o Mystery vira Kitsune e morde a própria pata, derramando o sangue e distraindo a Shiro Mori, que vai em direção a ele. O Mystery sinaliza o bastão pra Vivi, onde ela repara que tá saindo um poderzinho de gelo. Então ela se vê em uma floresta, onde Mushi, a sua ancestral, a encara e estende a mão pra ela. Então elas dão as mãos e quando a Shiro Mori tá quase mordendo a pata do Mystery, BUM! Ela surge e elas começam a lutar. A gente volta pro Arthur, que está atordoado nas caixas. Ele avista o coração do Lewis no chão, pega, mas o Lewis sente isso e deixa o Lance cair inconsciente. O Arthur abre e acaba vendo a foto dele com a Vivi, mas quando se aproxima, aparece a foto de toda a turma. Mas o Lewis toma da mão dele, e assim que olha a foto, começa a chorar e cai de joelhos. E ele claramente ficou envergonhado, tadinho. Enquanto isso, ó, o pau tá atorando, tem essa batalha muito foda rolando, e a Shiro Mori consegue de raspão atingir o rosto da Vivi. O Mystery intervém e joga a criatura pra longe. Ela cai no caminhão destransformado e ele explode. Mas ela se recupera e vai pra cima, usando vinhas no chão como ataque. O Lewis com seu fantasminha e o Arthur carregando o tio dele aparecem,
Vendo as Vinas indo atacar a Vivi, O Mystery puxa a Vivi pra cima dele, pra subir nas vinhas, pra tentar parar a Shiromori. Enquanto isso, a gente vê o Lewis lutando contra as próprias vinhas da Shiromori e o Arthur lá atrás correndo com o tio dele. a Vinha joga o Mystery com a Vivi pro alto e ela salta dele, destruindo as vinhas. Ela faz pose de quem venceu, enquanto o Mystery fica meio apreensivo, com pena. Ele entra no meio das duas, ela repensa e os dois vão embora. Mas ela, como é uma desgraçada, regenera os braços e ataca o Mystery pelas costas. Mas Vivi bloqueia a tesoura no último segundo, mas no segundo golpe acaba acertando a Vivi. Faz ela vomitar sangue, o que faz o Mystery se transformar. O seu olho fica vermelho, vemos o coração dele bombando um sangue azul, fora o verde que já tá ali. E ele ganha mais uma cauda. Os seus dentes crescem e parte da sua boca fica verde. Ele vai pra cima da Shiromori, mas acaba sendo ferido também. Então a Vivi avista o coração exposto da Shiromori e ela vira o Super Saiyajin. A Shiromori olha pra trás e dá pra perceber que há lágrimas em seus olhos, então ela provavelmente não queria machucar o Mystery. A Vivi dá o seu golpe final, lançando o coração pro céu, e o Mystery fica em choque. E dá pra perceber que os dois, pelo menos, já se conheciam ou já foram amigos em alguma época. Então começa a sair sangue branco do coração dele. Ela vira madeira, ele apaga. A Vivi, desesperada, tenta estocar o sangue. Começa a chorar porque acha que ele morreu. Mas então ele acorda com os olhos verdes neon. O sangue se regenera, as suas presas ficam maiores, a sua orelha escurece. E ele fica com contornos de verde e vermelho. O seu pelo começa a escurecer, tem uns raios coloridos que começam a sair dele. E ele fica de pé, o Ivano jogando a Vivi pra longe. A gente vê tanto o Lewis com os fantasminhas ficando confusos, quanto o braço do Arthur dando a louca, e o Liz vê a Vivi caída e corre pra ajudá-la. E é nos mostrado o Mystery em uma forma bestial e demoníaca. Ele parece um DJ Furry, vou admitir, o que não é ruim. Então tudo para e volta pra onde o Mystery abre seus olhos verdes. Então mostra a mão verde lá do segundo episódio do Freaking Out, pegando o coração do Mystery. Também, Essa mão, lá no primeiro episódio, ele possuiu o Arthur pra causar a morte do Lewis. Com o sangue de várias cores saindo do coração do Mystery, mas nada sinistra, acaba o episódio. E como sempre, a Marvel ensinou que toda criação audiovisual deve ter uma cena pós-créditos, onde dá pra ouvir o rugido do Mystery. A Vivi solta um... Mushi, que apareceu no terceiro episódio, é uma Onimusha, uma guerreira japonesa que está lutando com o Mystery e com a Shiromori. E está ali meio que protegendo a floresta, mas ela também tem essa espada com poderes de gelo para atacar e se defender. O seu nome e aparência é baseado em um videogame chamado Brave Fencer Musashi. Em algum ponto da história, o Mystery derrubou seu sangue em uma flor. Não é claro se isso é antes ou depois da batalha, mas parece que ele acabou criando a Shiromori. Então a Mushi, por algum motivo, luta ao lado do Mystery, a derrotando. Talvez por ela ser um mal maior, vamos dizer assim. Sobre as imagens de uma família em um restaurante no notebook do Arthur, são o Sr. e a Sra. Pepper, proprietários e chefes do restaurante Pepper Paradise, especializados em doces e picantes. Eles administram um restaurante único que os moradores locais descrevem como infernalmente celestial, enquanto criam 3 filhas bastante enérgicas. Uma noite, um jovem Lewis apareceu na porta deles, desgrenhado e meio inconsciente. E apesar das inúmeras tentativas de descobrir de onde ele veio, o que o trouxe até ali, o Sr. e a Sra. Pepper nunca conseguiram desvendar seu passado. Sem ter pra onde ir, eles decidiram acolhê-lo como um membro da família, que acabou sendo uma grande bênção pra eles. E ele era rápido em se voluntariar de qualquer maneira que pudesse, fazendo os pães ou tomando conta das meninas, muitas vezes turbulentas. O Sr. e a Sra. Pepper frequentemente deixavam o Lewis ser o primeiro a experimentar suas criações culinárias, cultivando seu gosto super açucarado e escaldante. E também tem uma comic, que é um prelúdio de toda a série animada, que mostra o Arthur andando até onde a Vivi trabalha, uma biblioteca. Então o Arthur chega e a Vivi questiona desde quando ele dormiu ou comeu, pois ele tá meio acabado. E como ele diz, faz dias que não faz os dois, e que apenas tomou energético. Então a Vivi insiste para eles comerem algo. Arthur acaba citando o Lewis e o olho da Vivi fica roxo. Bizarro, por algum motivo. Ela volta de um transe e começa a sugerir pra eles comerem pizza e hambúrguer. Então mencionam a Pepper Paradise, que comentei agora há pouco. E o Arthur acaba encarando a arcada dentária do Mystery. E ele tem meio que um flashback de quando o braço dele foi arrancado. Então ele fica em choque. E a Vivi o questiona se ele tá bem. E ele diz que ele está bem e vai esperar ali nas escadas em cima. Indo lá, ele dá de cara
com o Due e o questiona como ele chegou ali. Due responde que isso não importa e que algo está acontecendo com Arthur, Vivi, sobre algo aberto e inacabado, e o aconselha a encher o tanque da van com gasolina. Um livro cai da estante, abrindo uma página dizendo que é pro Arthur. Então o Due some. O Arthur também entra em um transe, o que vai acontecer no primeiro episódio da série, com a letra de Losing My Mind do segundo álbum do Mystery Schools, que é o One of Us. Então o Vivi o chama e ele sai do transe, a chamando pra uma viagem, e ela aceita dizendo que essas viagens maluquinhas são as favoritas dela. Mas lembra que eles têm que pegar comida e gasolina, finalizando com o coração do Lewis. E acabou, meu Deus. Oi, gente, tudo bem? Eu voltei, né? Acho que estou um pouquinho diferente, né, do começo do vídeo, mas enfim. Essa parte do vídeo vai ser um pouco mais conclusiva, vai ser um pouco mais tranquila também. Mas eu acho ela muito importante. Se você chegou até aqui, eu acho que você quer me ouvir. O que acontece? O Mr. Ben acabou lançando outra animação chamada Higher, que é da primeira coleção de B-Sides do Mystery Schools, que é a Ultra Rare Volume 1. Ela tá disponível no YouTube, mas ela não tem nada a ver com a série animada. É tipo a primeira, que é Turntable Turnabout. E eu recomendo assistir, ela é legalzinha, ela é divertida. E ele lançou um update também. Agora estamos quase há 5 anos sem um novo episódio, né? Mas ele lançou um update dizendo que tá trabalhando um novo vídeo e que vai ser o maior da série até agora. Ele tem 7 minutos e meio, se eu não me engano, e vai ter dublagem. E por mim ele pode enrolar o quanto quiser, contanto que saia perfeitinho, por mim tudo bem. Se você quiser apoiar tanto o Lewis do Book quanto o Mr. Ben diretamente, eu acredito que o do Book você pode acessar o Bandcamp do Mystery Schools, eu vou deixar aqui na descrição. E o Mr. Ben tem o Patreon, que também você pode assinar, que é o animador que fez toda a animação. Eu também vou deixar aqui na descrição. E é isso, gente. Gente, uma coisa que eu não falei, que eu, ao mesmo tempo que acho importante, eu também acho um pouco bobo, mas consumam o material original. Apesar de eu ter narrado tudo, eu acho que a experiência de vocês vai ser perfeita se você ouvir a música junto, porque tá tudo sincronizadinho. Esse é meio óbvio, mas não sei. Eu me senti na necessidade de vir aqui falar, ok? E falando um pouco sobre mim, eu também sou artista. Eu lancei um álbum, só que ele é mais eletrônico. Ele talvez te lembre mais trilha sonora de jogo. Eu gosto muito do Toby Fox, do C418, da Lena Raine. E eu fiz um álbum, se você quiser escutar, eu também vou deixar aqui na descrição. O nome dele é Cone Hello. E também esse ano eu quero lançar mais um EP. Eita, essa moto. E eu também quero lançar um jogo. Eu quero lançar um protótipo, na verdade, não um jogo, porque um jogo mesmo... Eu tenho que primeiro sair da 6x1 pra daí pensar em lançar um jogo, eu acho. Mas enfim, eu vou deixar todas as minhas redes na descrição, e se você quiser me ver também de uma maneira geral, eu te convido a me acompanhar. Eu também quero agradecer a todos os meus amigos que especialmente, assim, duas pessoas. O meu namorado, o Rod, eu quero agradecer porque ele me motivou bastante. E o Fafá também, que me motivou e também me cobrou bastante. Os dois são muito importantes e fizeram esse vídeo sair. E é isso, gente. Na verdade, assim, vou contar um segredo pra vocês. Eu queria que esse vídeo desse meia hora. Só que acho que faltam uns 2 minutos ainda. O que eu faço? Se vocês quiserem ver os outros vídeos do canal também, eles vão estar no meu canal. E é isso, gente. Nossa, hoje é domingo, tô cansado. Vai virar uma sessão de terapia aqui. Esse vídeo já começou sendo uma sessão de terapia. Vou ver sobre o Mystery Schools. Eu falando assim, gente, eu tenho que mudar meu mindset sobre os meus projetos. Eu tenho que ser mais pra frente. Ai. E agora falta mais um pouquinho. Eu vou deixar uma música de fundo pra ter aquele ambiente tipo... está acabando o vídeo. E é isso, gente. Um beijo.